E esse tipo de abordagem, né, utilizando virtualização, vai permitir com que eu faça backups e snapshots, né? Coisa que dificilmente eu conseguiria fazer ali com um sistema operacional diretamente no hardware, tá? Justamente porque o Hypervisor, ele vai tratar os discos, né, de cada máquina virtual como arquivos, né? Então, para eu fazer backup desse disco por inteiro, né, eu vou fazer o quê? Copiar esses arquivos, tá? Então, eu posso copiar aqui, né? A gente já viu lá algumas estratégias de backup na aula 007, tá? Então, se você não viu, assista lá. E basicamente é isso, né? Você vai pegar esse Hypervisor, esses discos virtuais, né, vão ser copiados, né, para um outro local. Então, em caso de um problema, em caso de algum desastre, você recupera o sistema por inteiro, né? Então, imagina, você teria que instalar a máquina virtual, né, ou configurar o hardware virtual, você ia ter que instalar o sistema operacional, você ia ter que instalar a aplicação por cima ali, fazer todas as configurações, né, num caso de um desastre sem um backup. Com o backup, isso aí já vai um kit completo, um kit pronto. É como se você tivesse... Imagina você estar com o seu notebook aí, né? Imagina que você pegou o seu HD, né, e colocou em outro notebook. Então subiu todas as configurações ao mesmo tempo. É a mesma coisa, só que aqui a gente está falando de arquivos, né? Então isso é bem interessante. Lembra que a gente estava falando anteriormente de você ter um Hypervisor só? Né? Se for este o seu caso, né, é recomendável que de tempos em tempos você faça backup disso, né, para você conseguir se recuperar de um desastre, né? Não vai ser tão performática essa recuperação, você vai ter que fazer o upload do disco para o novo sistema que você está configurando, mas você vai se recuperar, né? Se você não tiver nenhum backup, aí talvez você nem se recupere. Claro, existem outras estratégias de backup, não só essa, que você precisa considerar. Não é só copiar a máquina virtual lá e pronto, né? Você precisa pensar, né, estrategicamente aí relacionado ao seu ambiente. Mas saiba que existe essa possibilidade aqui também e é altamente recomendável que você tenha backup dos discos virtuais. Outra técnica importante é a técnica de snapshots, né? Então, o que são snapshots? Então, é como se eu estivesse tirando aqui uma foto de um disco virtual, né? Daquele arquivo de disco virtual. E se eu precisar, eu posso reverter para o estágio daquela foto. Tá? Então, é bem interessante isso. Por quê? Imagina o seguinte, eu estou fazendo uma mudança, né, que alguém pediu para atualizar o servidor, né, rodar o Windows Update, rodar uma atualização da aplicação, né? Dependendo do tipo de problema que você tiver, se você tiver algum problema, você pode ter que reinstalar tudo do zero, né? E aí você vai acabar gastando muito tempo, muitas horas ali do negócio sem aquela aplicação. Então é ruim, é péssimo, né? Então o que você pode fazer? Você vem e tira um snapshot, né, que ele vai garantir, né, aquele estado daquele disco virtual ali naquele momento, né? Fazendo isso, você vai lá, faz a sua mudança tranquilamente. Em caso de um problema grave, um problema crítico, né, o que você pode fazer? Você reverte, né, para aquele estágio anterior. Tá? Então é bem legal, porque imagina, você, dependendo do problema que você tiver, você teria que instalar o sistema todo do zero, né? O sistema operacional daquela máquina virtual, daquela máquina guest, tudo do zero. Se você fez um snapshot antes, você só reverte. Você clica ali para reverter o snapshot e pronto, né? O sistema volta ao estágio anterior, né? Isso é lindo, é mágico, né?